Fala pessoal, boa noite. Falar brevemente sobre a vacinação obrigatória aqui no Brasil, né? Da vacina, né? A vacina, a chamada Coronavac, né? Que o João Dória, né? O governador de papel, o garoto de papel molhado, o homenzinho embrulhado a vácuo, seja lá o que você queira chamar, o ditadorzinho de meia tigela, né? O prudência e sofisticação, aquele governador que não governa, né? Aquele cara, o Bolsodória, né, que utilizou o nome do presidente para poder embarcar em um marketing, para que ele pudesse fazer o nome, que ligou para algumas pessoas desesperadamente em sua campanha, porque estava afundado, mas precisava da imagem do presidente, né? Disse que em São Paulo a vacina seria obrigatória. Os 45 milhões de paulistas vão ser obrigados a tomarem a vacina. E quem não tomar sofrerá sanções legais. Ou seja, criaria uma lei para que punisse pessoas que não tomassem aquela vacina. Estou olhando assim porque tem dois celulares, tem um aqui e um aqui. Então quer dizer que você é obrigado a se vacinar. Você é obrigado a tomar uma vacina que ainda não tem comprovação científica. E olha só, sendo questionado em um programa de TV, ele disse que o governo federal compraria. Foi desmentido publicamente pelo presidente Bolsonaro. Falou, não vamos comprar. A vacina não tem comprovação científica ainda. Mas o Dória estava lá, na China, antes desse vírus ser debelado na sociedade. Mas o Dória já estava lá em Wuhan, fazendo parcerias com laboratórios chineses para aquisição de vacinas. Isso é um pouco assustador, né? Antes da pandemia. Ok, ele estava lá na província de Wuhan, de onde é o marco zero do vírus, ele já estava lá. Ok, até aí você releva, vai vendo, você pode gerar uma conjectura, né, um factoide, uma narrativa, pode criar uma hipótese. Mas e quando a China, assim que tem a pandemia, que eles evitaram que ela se propagasse dentro da China, mas não evitaram que ela crescesse para o mundo, o que você me diz quando a China tinha em estoque uma quantidade de EPI absurda que atenderia várias nações? Eles já tinham essa quantidade de máscara, né, de respiradores e tudo mais em estoque, né? O que você sente? O que você acha disso, né? Quando você tem um país que dele sai um vírus, esse país consegue conter o vírus imediatamente dentro dele, constrói 3, 4 hospitais, modelos, e consegue conter esse vírus em uma nação de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, que tem cantos remotos, que a saúde é muito deficitária, mas esse país, além de conseguir conter dentro desse continente, basicamente, essa doença, eles ainda tinham todo o equipamento para poder proteger o mundo. Milagrosamente, os chineses tinham máscaras para o mundo todo. Isso é muito estranho. E é estranho também quando esse governadorzinho aí de São Paulo esteve na China antes dessa gripe, né, desse coronavírus, ser debelado na sociedade. Aí ele vai e diz que é obrigatório. Diz que o governo federal vai comprar, o governo federal fala que não. Quando ele é questionado, até o próprio Datena, o qual eu não simpatizo muito com a visão política dele, mas o Datena questiona o Dória e diz, Dória, mas a vacina também não tem comprovação científica, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele diz, abre aspas, Datena, comprar é uma coisa, aplicar é outra, fecha aspas. Qual é o nexo causal de você investir milhões do erário público em uma vacina que não tem comprovação ainda, só por comprar? O que você pode imaginar nessa história? Quando eu falo isso para as pessoas não param para pensar. Você tem noção do que é isso? Simplesmente ele fala, comprar é uma coisa, aplicar é outra. Vamos comprar 45 milhões de doses de uma vacina que não tem a comprovação científica. Quer dizer que a cloroquina, que já é usada há 60 anos, não poderia ser usada no início do protocolo da doença,
porque não tinha comprovação científica. Ciência, 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 toma ciência. Mas agora é uma transação bilionária, vamos dizer assim, porque vai ser bilionária, porque as doses serão muito altas, né? Elas serão, evidentemente, superfaturadas. Você imagina em todos os estados do Brasil, que já foi um pandemônio de extravio de verba pública durante a pandemia, você imagina quando vier essa vacina. Imagina quando abrir licitação e essas pessoas pagarem por essa vacina. O que vai acontecer? Esses governadores aí, prefeitinhos, que já mostraram a sua faceta em época de várias máscaras, na verdade as máscaras caíram. Essa é a verdade. Em época que todos foram obrigados a usar máscaras, as máscaras caíram. Essa é a verdade. Agora imagina você, né, pegando essa vacina e sendo obrigado a tomar uma vacina pelo Estado. Aí o presidente vai e diz, não vai ter obrigação, até porque quem define isso é o Ministério da Saúde. O protocolo é o Ministério da Saúde que define. Não é governador, não é prefeito. Evidentemente que o PDT entra com uma ação para o PDT do Brizola, aquele cara que colocou, né, todo mundo comunista, né? Aí você pega essa vacina e fala, se não for obrigatória, eu vou para o STF. A Corte, nem tão Suprema, que decide assuntos que não são relativos a ela, não são constitucionais ou inconstitucionais, mas está lá, né, para eles julgarem. E eles estão lá, né, dando suas decisões muito mais do que oligofrênicas. Né. As portas do inframundo estão dentro do STF. Mas eles estão lá. O que você acha que o STF vai dizer? Tomara que eu quebre a minha cara. Eu preciso quebrar minha cara. Minha cara tem que quebrar igual um ovo quando cai no chão. O que você acha que o STF vai decidir? Que você tem que tomar a vacina, não é? E você vai tomar a vacina? Obrigatoriamente? Vocês têm noção quando eu falei que o Brasil está sob domínio socialista? E tá. E as pessoas falam assim, não, isso é teoria de conspiração, socialismo, comunismo, isso não existe mais. Mas tem um professor aí ensinando o teu filho a fumar maconha dentro de sala de aula, não tem? Tem um professor militante da esquerda falando que é bom o teu filho fazer troquinha no banheiro com o coleguinha, não tem? Apalpar o coleguinha, não tem? Tem uma menininha de 12 anos aí, sexualizando na escola e engravidando, não tem? Sabe o que é isso? Socialismo puro, aplicado. E ele é aplicado academicamente. E eu não vou remontar tudo lá sobre Karl Marx, Antônio Gramsci, né? Pegar toda a teoria de não ataquem quartéis, ataquem escolas, universidades, igreja, né? Invadam os meios de informação. Não é isso que nós queremos entrar agora. Tá? O que eu estou querendo mostrar é que aqui, ó, mais uma vez, eu falei, ó, focinheira ideológica, né? Focinheira ideológica. Eu não posso usar isso aqui, sabe por quê? Fiz um exame e meu CO2 aumenta demais no sangue, me dá dor de cabeça, me dá cefaleia. É assim o nome científico, cefaleia. Eu fico com uma dor de cabeça insuportável depois de meia hora usando máscara. Eu não posso usar máscaras. Eu tenho uma comorbidade por conta do uso de máscara, aumento de CO2 no sangue e me sinto mal. Então, a obrigatoriedade da máscara não serve mais para mim. Eu tenho uma licença médica, né, que foi me concedida essa semana, baseado na Lei 14.019 de 2020, artigo 3º, parágrafo 7º, que me garante o não uso da máscara. E quando eu entrei no mercado mais uma vez sem máscaras, na hora de sair, mais uma vez eu fui parado pela gerente, não sei o que era. Ah, o senhor não pode sair, sinto muito, o senhor não vai poder levar nada disso porque o senhor está sem máscara. Eu falei, mas por que eu não posso sair? Eu estou cumprindo uma orientação médica, eu não posso usar máscaras. Não, mas a norma do mercado não permite. Eu falei, mas a norma do mercado, senhora, está acima de uma lei federal? Aí ela me olhou, mais uma vez, eu com certeza isso aqui vai sair na mídia.
Com certeza vai sair. Porque o deputado entrou sem máscara. Eu entrei porque eu perguntei, se eu estou sem máscara porque não passou pela tua cabeça que eu posso estar sem máscara porque eu estou dentro da lei? Aí ela começou a fazer, não, que eu vou te ligar para o gerente, você pode chamar quem você quiser, mas eu vou comprar sem a máscara e vou ficar sem a máscara. E garantido na lei. Eu mostrei a lei para ele. Eu falei, embora não seja autoridade competente para que eu apresente a lei, existe a lei. Se você quiser, você vai lá e pesquisa. 14.019 de 2020. Essa lei garante o não uso da máscara. Está lá no artigo 3º, parágrafo 7º. E você vai conseguir ver. E se você sentiu uma dor de cabeça, dor na garganta, que pode muita bactéria, você toda hora respirando, um número elevado, quase exponencial de agentes biológicos, você pode ter uma infecção de garganta, você pode sentir mal, se for um cardiopata, pode de repente até infartar. Mas está você com essa porcaria dessa máscara. Eu não uso mais, Claro que eu vou chegar no aeroporto, alguém vai falar comigo, não, você tem que falar, não tenho que usar. Está aqui, ó, minha licença médica dentro da lei, não estou descumprindo a outra lei. Tem uma lei que me garante que eu não preciso usar. Você quando chega no hospital, vamos voltar um ano, né, antes da pandemia. Você quando chegava no hospital tossindo, doutor, estou com febre, dor de garganta, não consigo respirar. O médico te atendia de máscara? O enfermeiro te atendia de máscara? Eu só lembro de ver médicos com máscara em centros cirúrgicos, onde ali o paciente está exposto, né, com os órgãos expostos, agentes biológicos, pode ter uma infecção hospitalar, né, muita concentração de inúmeros tipos de bactérias e vírus. Aí ok, mas você vai ser obrigado a tomar a vacina? Claro que você não vai. Claro que eu não vou tomar essa vacina. E está aqui, desafia aí o ministro, né, Fachin, com suas decisões obviamente obtusas, né, Lewandowski, né, todos vocês que talvez decidam pela obrigatoriedade, mas claro que vocês, por serem uma corte constitucional, ministros do STF, o STF é uma corte que julga a constitucionalidade de um fato ou sua inconstitucionalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, certo? Se não existe uma lei que obrigue a vacina, e não vai existir, porque não seria aprovada, os senhores não podem decidir sobre essa matéria. Se vocês decidirem que é obrigatória a vacina, vocês estão cometendo um crime contra uma nação inteira. Tá? Uma nação inteira. Então eu vou contar com a sabedoria de vocês, vou contar com o conhecimento de vocês, né? O vasto saber jurídico, o notável saber jurídico que está lá no artigo 101 da Constituição, né? Notável saber jurídico. Não tem nem que ser advogado, mas tem que ter um notável saber jurídico. Aí você pode ser ministro do STF. Ok, beleza. Só que nós contaremos com o seu notável saber jurídico para que vocês não decidam mais uma merda como vocês vêm fazendo o tempo todo. Tá? Então eu queria passar isso aí para vocês, porque já chegou no STF a ação em que eles vão julgar pela obrigatoriedade ou não da vacina. E aí? O que vocês vão fazer? O que vocês fariam? Se chegar ali um agente do Estado, né, representando o Estado, vem cá com a seringa e vem, vira a bunda aqui para mim, vai tomar uma vacina. Não, é gotinha então, onde gotinha? No seu filho. Hein? O que vocês vão deixar isso acontecer? Vocês vão permitir que isso aconteça? Que eles falem para você o que você deve ou não fazer? Né? Você pode fazer tudo, menos aquilo que a lei proíbe. E o agente público só pode fazer aquilo que a lei permite. Né? Basicamente isso, é uma máxima aí do direito. Então você não pode, de maneira alguma, estar desobedecendo uma norma que não existe. Vacina obrigatória é a PQP. Eu não vou falar tudo, senão vão bloquear aqui o vídeo. A PQP. Ninguém é obrigado a tomar essa vacina, principalmente sem comprovação científica. Tem médicos que me acompanham e até hoje eu não tomei uma reprimenda de um médico dizendo que eu falei alguma besteira. Pelo contrário, em live aqui, certa feita, uma médica entrou em uma live comigo e ela falou que eu estava certo. Falou, eu sou médico e você está certo no seu comentário. E tem outros médicos que me acompanham e falaram, você está certo no seu comentário. Eu sempre deixo claro
que ao tocar nesse ambiente aqui, a roupa na rua e tudo mais, nós temos contato direto com agentes biológicos, as centenas de milhares. O nosso corpo, na verdade, ele é um container de vírus e bactérias em maior número até do que células. Isso aí você aprende em biologia. Então você é vivo e sobrevive no mundo porque você toda hora está tocando e trocando e criando barreira imunológica. Esse lockdown que a OMS defendeu de forma ferrenha, junto com a CNN, Globo, a extrema mídia, e colocou, adubou no cérebro do ser humano medo, e muitos não decodificaram isso, acreditaram e ficaram reféns desse medo, né? A pessoa estiver na rua sem máscara, vai estar sem máscara, meu Deus, eu vou morrer. Pô, é de cair o cu da bunda, né, gente? Pelo amor de Deus, desculpem o termo, é que realmente é uma coisa absurda. Aí você tá lá e tá refém desse medo. Porque você tem que usar essa máscara. Se você não usar essa máscara aqui, agora sim. Porra, agora eu posso entrar em qualquer lugar. Tô protegido, porra. Tosse na minha cara. Pode tossir, pô. Não vou pegar nada aqui, tô tranquilo. É claro que não. Deixa de ser idiota. Deixa de ser idiota. Né? Deixei claro, eu só uso máscaras onde idiotas me enchem o saco. E agora eu não uso mais porque eu tenho a dispensa médica, né? Agora eu tô aqui, tô tranquilo. Lei 14.019 de 2020, artigo 3º, parágrafo 7º. Se você se sente mal utilizando a máscara, tonteira, dor de cabeça, dor de garganta, qualquer coisa, vai no médico. Fala, eu preciso de uma licença. Vai no médico, eu estou me sentindo mal com a máscara. Minha garganta infeccionou 4 vezes em um mês. Não seja refém dessa focinheira ideológica. Isso aqui é submissão social. H1N1, ela foi erradicada? Alguém responde, H1N1 foi erradicada? Foi erradicada? Foi? Não, não foi erradicada. Ela só não é debelada na sociedade. A tuberculose foi erradicada? Não, ela não foi erradicada. Ela mata 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Mas também não é debelado na mídia. E tem tratamento. Ah, mas Daniel, tuberculose tem tratamento, tem remédio. Mas mata 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Mas a gripe comum foi erradicada? Não. E mata 500 mil de pessoas todos os anos. Às vezes sobe para 700 mil pessoas. Às vezes chega até 1 milhão. Mas tem vacina, é gripe. Mas mata 500 mil de pessoas todos os anos. E aí, gênio? Nenhum vírus, uma vez que ele está na sociedade, é erradicado. O que acontece é que ele se dissipa, levando em consideração a taxa de mortalidade. O ebola, por exemplo, é 66,6% de mortalidade. Ele é muito mais rápido para matar, né, o seu portador. Né? H1N1 é muito mais mortal do que o Covid-19. Poxa, mas Daniel, mas eu perdi um parente, eu também perdi. Amigos. Só que essas pessoas já tinham outras comorbidades, outras doenças e nem sabiam. E tipo, o Covid foi mais aquele pontapé, tipo assim, para te empurrar de vez no penhasco. É claro que dessas 150 mil mortes, é claro que foi superdimensionado não o número de mortes, mas a causa morte. Morreram 150 mil pessoas? Ok. Só que morrem todos os anos. A diferença é que não sai na mídia. Aí você não sabe. Quando você não sabe, que os olhos não veem, o coração não sente. Não é isso? É basicamente isso que você tem que parar de acreditar na engenharia social proposta pela mídia. Você precisa acordar para o que acontece no mundo. E antes que qualquer cético venha aqui me dizer teoria de conspiração, não. Simplesmente sente-se, analise toda a situação como um todo e comece a conectar os fatos. Só conecte os fatos. Você vai perceber o quão peão nós somos. Tá? Então qualquer um que chegar e falar sobre mentira, estamos reféns desse Covid, igual está saindo lá em Londres, a nova onda de Covid, reinfecção e blá blá blá, picos elevadíssimos, blá, blá. Todo ano tem pico de gripe. Né?
Coronaviridae. Acho que é Coronaviridae, a família do coronavírus. São lá, tem uma sequência de vírus lá. Coronaviridae, se não me engano. Pesquisem aí que vocês vão saber. É basicamente isso. E as pessoas vão saber como existem vírus o tempo todo na sociedade que nos mantém vivos, porque nós criamos barreira imunológica dele. Da totalidade das pessoas no planeta, 90% vai adquirir esse vírus e nem vai saber que teve o vírus. Vai criar imunidade e nem vai saber que teve, nem vai fazer exame. Aí quando o Estado vem e obriga você a fazer todos os exames, eles mapeiam, né, o seu DNA. Existe um plano globalista. Existe um plano globalista. Donald Trump fala sobre ele, os maiores pensadores do mundo falaram sobre esse plano. Olavo de Carvalho fala sobre o ataque socialista. Eu sugiro a qualquer um que assiste que passe a estudar sobre a nova ordem mundial. Você vai ver várias autoridades do planeta em discurso falando The New World Order, a nova ordem mundial. Você vai ver presidentes norte-americanos, The New World Order. Você vai ver em vários comentários, The New World Order. Eles vão fazer isso. A submissão social é a primeira etapa. Depois eles subjugam a sociedade. É a segunda etapa. Depois eles enfraquecem a sociedade. Terceira etapa. E por último, eles mantêm um Estado totalmente totalitário, onde você de fato vai estar no socialismo puro, no comunismo de fato. Todo mundo igual, só que numa lâmina baixa. Você pode acreditar ou não, mas vocês só têm que analisar. Vacina obrigatória. O presidente Bolsonaro tem razão. O presidente Bolsonaro tem razão. Ele sempre acerta. O presidente Bolsonaro, ele é estrategista nato. Ele está rodeado de algumas pessoas ali que realmente não são Bolsonaro, de fato, não são o governo, de fato, não são a persona do presidente, não protegem o presidente. Pelo contrário, às vezes, aquela facada que o maldito do Adélio deu nele foi aquela física que quase retirou sua vida, mas tem algumas pessoas que rodeiam o presidente e ficam ali dando facadas ali, né? O tempo todo. Tem essas pessoas, mas ele sabe quem são essas pessoas. E o presidente joga, ele é um jogador. E ele não joga dama não, joga xadrez. Tá? Ele joga xadrez. Então, quando você tiver qualquer dúvida, dá um crédito ao presidente no que ele fala. Porque ele, tudo que tem falado, ele tem acertado. E a verdade, né, eu sempre cito aqui, né, São Tomás de Aquino, a verdade é a filha do tempo, né? Veritas filia temporis. E o presidente, ele vai exatamente nessa esteira. Nesse diapasão ele nos mostra, a verdade ela vai prevalecer. E prevalece. Ele sempre fala, João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou isso centenas de vezes em vários pronunciamentos. E conhecereis a verdade vos libertará. Desculpem aqui se eu estou sendo um pouco invasivo e demorando a concatenar as ideias, mas eu quero tentar explicar ao máximo para que você não seja vítima de uma análise comportamental em massa. O ser humano ele só perde porque o ser humano ele é levado pela multidão. Infelizmente. Né? Nietzsche falava isso. Né? Falava que a sociedade se divide em duas parcelas. A parcela que toma atitudes baseadas em atitude de outros e a parcela que toma atitudes baseadas em seu conceito. Esses aqui, que tomam as atitudes baseadas em seu conceito analítico, são as pessoas dominantes, são os fortes. Os fracos precisam de alguém que já tenha um conceito pré-definido ou um conceito definido para que eles possam seguir, porque eles não têm coragem de analisar, eles não têm a coragem de conceituar, de dar um diagnóstico preciso de uma situação. Eles não têm essa capacidade. E, infelizmente, essa parcela é a maior parcela. E é essa parcela que é politizada por políticos para virar ferramenta política, para conseguir voto, para conseguir, de fato, colocar massa de manobra. Fica atento nisso aí, fica atento nisso aí. Vocês vão perceber muito como que a população ela é uma massa de manobra. É direcionada para onde eles querem que você vá. Enquanto você
não tiver um insight de inteligência, você vai ficar refém da própria ignorância. Conhecimento não ocupa espaço. Tá? Ele não ocupa espaço. Se você vai deitar, pesquisa. Não fica o tempo todo na internet como... Vocês me veem aqui na internet, por exemplo, fazendo isso aqui como um entretenimento, né, brincando. Certa vez e outra, na verdade, eu vou e faço uma postagem, às vezes treinando, às vezes uma brincadeira, qualquer coisa, mas eu não uso para isso, eu uso mais para política mesmo. Eu tento, de qualquer maneira, mostrar um pensamento para as pessoas. Então, eu sugiro a vocês, né, quando vocês forem deitar, pega 5 minutos do seu tempo, 10 minutos, pega um livro, vai ler. Não vai te fazer mal, garanto. Pô, tô cansado, vai no banheiro, vai fazer a tua necessidade fisiológica, sentou no vaso, meu irmão, dá uma lida, não custa nada. São coisas que vão enriquecer tanto o teu portfólio intelectual que você nem vai perceber. E quando você for debater, você vai falar, não, eu sei isso aí, você está equivocado. É muito legal, vocês não têm ideia, é muito legal. Olha, desculpem aí se eu demorei na live, mas é porque eu queria passar para vocês. Não permitam que ditadores de bosta, estrumes, na verdade, tem o bosta e tem o estrume, né? O bosta eu acho que era do Rio e o estrume é o de São Paulo. Não permitam que esses ditadores, esses reais fascistas, né? Que o fascismo é isso, né? Um Estado que detém tudo e tudo tem que estar dentro do Estado, todas as decisões, tudo. Isso é o fascismo, que nem Mussolini saberia definir o que é o fascismo, né? Que foi ele que criou, né? Na verdade, o regime fascista, mas que não adotou o termo, ele não saberia explicar. Passe a ser crítico, não permita que isso aconteça. E você que se sente mal com a máscara, tá aí. Lei 14.019/2020. Artigo 3º, parágrafo 7º. Tá bom? Forte abraço aí, boa noite. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. Tamo junto.